Boa noite a todos, pessoal. Estou fazendo um vídeo tutorial de passo a passo de como utilizar uma ferramenta online em LaTeX para fazer a formatação de artigo científico, especificamente para a atividade que a professora passou no curso de especialização em redes e computação distribuída. Espero que esse vídeo possa auxiliar bastante alunos que têm dúvida de como utilizar. Então, a tarefa proposta para a professora é sobre a estruturação de um artigo científico, né? Ela disponibiliza dois templates, né? Um template da I3E e um template da SBC. A SBC, para aqueles que não conhecem, é a Sociedade Brasileira de Computação. Então, todos os eventos que são os congressos, os simpósios que acontecem a nível de Brasil na área de computação, geralmente são organizados pela Sociedade Brasileira de Computação. E, na sua grande maioria, para a submissão de artigos, é necessário que todos os discentes ou alunos possam manipular esses templates que eles fornecem, né, pela SBC. Então, esses templates geralmente são fornecidos pela SBC ou pela I3E, que foi proposta pela professora, e esse template ele pode estar em .doc, que é aí para alguns que mexem com o olho, ou então em LaTeX. No meu caso, eu utilizo mais o LaTeX, pela facilidade que temos de fazer a formatação, né? Então, o template vocês podem encontrar colocando template LaTeX SBC pelo Google, aqueles que querem baixar e utilizar qualquer outra ferramenta. Então, está aqui, Sociedade Brasileira de Computação, alguns downloads aqui. Vocês podem encontrar dentro dessa página aqui, fazer o download do template, né, da SBC. No nosso caso, vou utilizar uma ferramenta online, né, chamada ShareLaTeX. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a formatação é essa ferramenta chamada ShareLaTeX. Tá? No caso, essa ferramenta, das vantagens é que ela é totalmente online. Eu vou só deslogar aqui. Ela é totalmente online, né? Então, tudo que eu faço aqui, ela salva nas nuvens. E outra vantagem também é a questão do compartilhamento. Por exemplo, eu posso estar trabalhando com um documento em LaTeX, né? Pode ser um TCC, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou um artigo científico, ou um currículo, qualquer um outro tipo de documento. Então, eu posso estar trabalhando de forma compartilhada, né? Na versão gratuita, eu posso compartilhar com mais um membro. No caso, eu posso compartilhar um documento com qualquer outro aluno. Na versão paga, eu consigo compartilhar com vários alunos ao mesmo tempo, ou várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo no mesmo documento. Isso é interessante. Bom, para aqueles que acessarem então o site é charlatex.com, acessando, ele vai pedir para vocês criarem uma conta. Então, vocês podem criar uma nova conta aqui em Register. Vocês podem fazer o registro novamente, tá? E em cima de registro vai pedir um login e uma senha, vocês vão fazerem. Após a realização de login e senha, eu vou já acessar aqui a plataforma, tá? Vou passar para vocês. Assim que vocês criarem um login e senha, ele vai conseguir conectar, vai conseguir acessar essa plataforma. Essa plataforma ele vem dessa forma aqui, eu posso construir um novo projeto, ou então ele coloca os projetos que eu já estou em andamento. Então aqui tem todos os projetos que eu tenho aqui cadastrado na plataforma online. E aqui eu posso criar um novo projeto. Eu posso simplesmente criar algumas pastas de projeto. Então aqui vocês podem perceber que tem várias pastas para me organizar, porque eu trabalho com vários artigos ou várias monografias. Então geralmente eu trabalho com LaTeX. Então vocês podem clicar em um novo projeto. Só que eu vou ensinar para vocês uma forma um pouco mais fácil de se fazer isso aqui utilizando o template lá do LaTeX, que é da SBC. O que eu vou fazer? Uma vez já cadastrado no ShareLaTeX, já tenho um login e senha, eu posso vir aqui no próprio Google e vou colocar, por exemplo, a template LaTeX. Eu posso colocar aqui template LaTeX SBC. Eu posso, em vez de colocar LaTeX, ShareLaTeX. Ele vai aparecer a primeira aqui opção. Então, template ShareLaTeX SBC. Vai aparecer a primeira opção, SBC, LaTeX template, ShareLaTeX. Então, na verdade, já é um template que já tem na plataforma online e eu vou usá-lo como um padrão de referência. Então, vou clicar aqui nesse link. Ele vai aparecer essa página com o modelinho aqui do template em PDF, só uma imagem. E aqui eu posso abrir no ShareLaTeX esse template. Vocês vão perceber que ele já vai
carregar o template do SBC que a professora disponibilizou na plataforma. Bom, uma vez aberto o template, de que forma a plataforma se comporta? Primeiro eu tenho do lado esquerdo, eu tenho todos os arquivos que correspondem a esse template em LaTeX. Eu tenho o código-fonte do template, que seria a minha programação em LaTeX, é uma programação muito fácil. No nível que a gente mete aqui, alterando o template, ela é muito fácil. E eu tenho nessa parte aqui, seria o PDF, de que forma o artigo está ficando, ou o documento está ficando. Bom, para mim recopilar qualquer coisa que eu alterar, eu venho aqui e peço em recopilar. Esperar um pouquinho por causa da internet, ele vai recopilar, ele vai gerar novamente aqui o artigo. Bom, alguma estrutura. A estrutura do arquivo em LaTeX, principalmente esse utilizando online, eu vou trabalhar com dois arquivos principais, então não preciso alterar nenhum outro arquivo. É o arquivo sbctemplate.txt, que seria do LaTeX. Aqui sim seria o meu próprio script, onde é que eu vou escrever todo o meu texto. E aí eu vou recopilar e ele vai aparecer aqui no meu PDF. Tá? E também a parte BIB. O que é a parte BIB? A BIB vem de biblioteca. Seriam as minhas citações do meu artigo. Como eu estou utilizando o template já aqui em LaTeX, eu posso fazer algumas alterações. Eu posso aqui, por exemplo, aqui em cima, eu posso alterar e colocar o nome do meu projeto, por exemplo, artigo da disciplina de metodologia científica, -IFMT, por exemplo. Vou dar um Enter, ele já vai alterar. Então, o nome desse projeto aqui vai ser artigo da disciplina MC, -IFMT. Então, aqui dentro do SBC Template, eu tenho as minhas fontes. Na verdade, eu tenho as minhas referências bibliográficas. Tá? Eu vou ensinar para vocês como é que faz isso aqui. Então, vamos voltar para o principal, que é o text, que é onde é que eu tenho toda a escrita científica. Só vou tirar aqui o play, o canto, e vou ensinar para vocês como fazer essas alterações. Bom, na proposta da professora, ela pede para a gente fazer a estruturação de um artigo científico. Né? No caso, ela já fala aqui uma estrutura pré-determinada, né, que nós temos aqui a seguir. Deixa eu dar uma olhada para ver se eu encontro a estrutura. Tem primeiro passo é escolher o template, está escolhido o template. Segundo passo do template é incluir o título, filiação e referências. Tá? Então, no caso, como a gente está trabalhando com LaTeX, as referências ela entra de forma automática, de acordo com o que eu vou citando. Então, vamos trabalhar com titulação e filiação. Titulação e filiação dentro do template, eu vou vir aqui, title, a tag title. O que tiver aqui dentro, eu vou alterar e colocar o meu título do meu artigo. Então, meu título do artigo do IFMT. Então aqui eu vou recopilar, vocês vão perceber que aqui logo em seguida ele vai alterar o título. Tá lá, meu título do artigo do IFMT, bem tranquilo. Então vocês vão colocar aqui o título do artigo de vocês. Então o título não é tema, né? Então vocês vão ter que criar um título aí para poder colocar aqui. Logo em seguida eu tenho os autores. Nesse caso o template ele vem com 1, 2, 3 e 4 instituições cadastradas. Eu tenho então um autor, 2 autores, 3 autores e 4 autores. No meu caso eu vou só trabalhar com um autor. Então eu vou deletar e aqui eu vou colocar o meu nome. Tá? Então, autor, Thiago Nogueira. Inst1. Por que esse inst1 do LaTeX? É porque ele vai apontar, ele vai criar, eu vou recopilar aqui que vocês vão ver, que ele vai criar o meu nome só, Thiago Nogueira, e logo em seguida aqui em cima ele vai colocar como se fosse uma nota de rodapé. Mas na verdade essa nota de rodapé aqui seria o endereço desse autor, a filiação. Então na filiação aqui eu posso colocar, por exemplo, Departamento de Ensino à Distância, tá? Aqui eu posso colocar barra no LaTeX quer dizer que você vai pular uma linha, que eu quero que ele pule uma linha. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu deixar do jeito que estava, eu vou colocar aqui o nome do Instituto Federal inteiro. Instituto Federal de Educação, Ciência
Tecnologia de Mato Grosso, vou colocar aqui na frente IFMT, vocês vão notar que quando eu recopilar isso aqui, ele vai colocar tudo em uma linha só. E aí o que acontece? Ele acabou quebrando, então não cabe dentro do template. O template ela é pequeno, então eu preciso pular uma parte desse texto. Então para pular uma linha no LaTeX, eu utilizo barra, barra. Então vou recopilar novamente e vocês vão ver que ele vai pular uma linha. Pronto, colocou departamento de ensino à distância, departamento de ensino à distância, barra, barra, vou pular uma linha, pulei uma linha, coloquei Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Vou pular mais uma linha, ele vai ter caixa postal e o endereço. No nosso caso, a gente não trabalha com caixa postal, a gente vai trabalhar com o CEP. Então, CEP, eu vou colocar um CEP qualquer aqui, 68.600. Vocês vão colocar o CEP do polo, né, de vocês. A cidade, vou colocar aqui Nova Chavantina. Nem sei se Nova Chavantina o CEP é esse. Não sou de Nova Chavantina. MT, Brasil. Vou recopilar. A minha filiação já está pronta. Vocês podem perceber que aqui vai aparecer Departamento de Ensino à Distância, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, CEP 78.000, tá? Nova Chavantina, MT Brasil, já está aqui. O que é que eu vou fazer com os próximos que está no template? NEST Institute, quer dizer que é o próximo endereço. Então, como tinha vários autores nesse artigo e foi removido, eu vou remover também esses NEST endereços. Então, eu vou pegar no primeiro e no segundo e vou remover. Eu não posso remover o e-mail, que é o e-mail do autor. No nosso caso, eu estou trabalhando com apenas um autor. Então, o que é que eu vou fazer? Vou deletar tudo dentro dessa tag e-mail. Em LaTeX sempre é dessa forma, eu tenho barra invertida. A tag em LaTeX, eu tenho abre colchete, fecha colchete. Tudo que tiver aqui internamente, dentro dos colchetes, vai ser escrito dentro do template. Então, eu vou colocar thiago.nogueira@bag.ifmt.edu.br. Muito fácil. Então eu vou mandar recopilar novamente e aí vai ficar tudo ok. Então, um dos temas seria o nome do autor, o título do artigo, o nome do autor e a afiliação, que seria o que? A afiliação seria a instituição qual aquele aluno pertence. No nosso caso, a gente pertence ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. E aí cada um pode colocar o seu polo, o seu endereço e o seu e-mail. Isso é a afiliação. Tá? Então, o abstract, que seria a parte em inglês do resumo, nós não vamos trabalhar com ele agora, eu vou deletar. Então, begin abstract e end abstract aqui é a finalização. Depois eu vou criá-lo, né? Então, eu preciso criar primeiro um resumo em português. Logo em seguida, fazer a tradução desse resumo para o inglês, para colocar no abstract. Abstract é o resumo em inglês. E aqui eu tenho o resumo. E aí, óbvio, tem algumas limitações. Os resumos, geralmente, ele é de 150 a 250 palavras, né? Ou então, no máximo, 150 palavras. Vai depender do evento. Bom, o que a professora pediu? Pediu para a gente definir as estruturas do artigo. Tá? Então, a primeira estrutura, e aí cada um vai seguir a sua sequência, eu vou trabalhar com a section. Então, section, que significa seção. Então, eu tenho barra section. Então, dentro do LaTeX, para mim fazer uma seção, eu construo uma section. Para mim fazer uma subseção dentro dessa section, é muito fácil. Subsection. Para mim fazer uma sub de uma subseção dentro dessa seção, eu vou colocar uma subsection. E aí, de acordo com a norma da BNT, o ideal seria só essas seções. Então, eu tenho uma seção, eu tenho uma subseção dentro da seção e eu tenho uma sub da subseção dentro dessa seção. Seria especificamente, por exemplo, aqui na seção, seria a seção 1, introdução. Subseção seria 1.1, seria, sei lá, algum tópico. E aí eu tenho dentro desse tópico um outro subtópico, seria a seção 1.1.1. Então é assim que eu trabalho em LaTeX. Para a gente definir aqui melhor, eu vou começar com uma introdução. Tá? Vou copiar e colar. Depois eu vou falar sobre referencial teórico. Isso aí vai depender
referencial teórico da estrutura quem for trabalhando. Quem for trabalhar, no caso de revisão sistemática, vocês podem começar já com a revisão sistemática. Depois do referencial teórico, eu posso escrever a metodologia desse artigo. Então, aqui eu posso escrever metodologia. Eu posso escrever procedimentos metodológicos. Isso aqui também pode ser escrito dessa forma, procedimentos metodológicos. Eu posso escrever método na computação, é aceito. Posso escrever aqui também materiais e métodos. Materiais e métodos, tá? Então aí vai depender de cada um, tá? Da estrutura de cada um decidir colocar em artigo. Depois da metodologia, eu tenho meus resultados e discussões. Vai ter um erro aqui em português. Vou corrigir. Pronto. Então, eu tenho meus resultados e discussões. Logo em seguida, eu tenho minhas conclusões. Olha o tanto que é fácil. Então, eu vou apagar tudo que está aqui para baixo, porque não tem interesse. Como eu vou passar para vocês passo a passo, vou apagar até aqui. Pronto, e vou recopilar para vocês verem como é que ficou o meu template. Pronto. Como é que ficou? Ficou meu nome, o nome do artigo, meu nome, ficou minha filiação com meu endereço de e-mail. Eu tenho o abstract e o resumo, que ainda vai ser feito. Eu tenho uma introdução, eu tenho o referencial teórico, eu tenho materiais e métodos, tenho resultados de discussões e conclusões. Materiais e métodos podia ser metodologias, podia ser procedimento metodológico, isso vai depender de cada um. Tá? Então, vocês podem perceber que toda vez que eu clico em cima do texto, o cursor do mouse ele vai me aparecer aqui dentro do bib, em cima do que eu cliquei ali para me fazer alteração. Isso é legal. Bom, vamos agora para as bib. A bib aqui, no arquivo sbc template bib, é onde é que está todas as minhas referências. O que eu vou fazer? Eu vou apagá-la, porque eu vou começar do zero com todo mundo. Eu vou fazer apenas uma referência. Bom, vamos supor que a professora solicitou foi que vocês pesquisassem na internet alguns artigos científicos sobre um determinado tema, né? E aí é interessante trazer artigos científicos que sejam relevantes, né? E aí vocês podem utilizar para fazer essa pesquisa o Google Scholar. Eu utilizo muito o Google Scholar. Google Scholar ou Google Academic, né? Para alguns aí. Então, o Google Scholar, eu venho e coloco a minha string de busca que eu quero fazer a pesquisa e ele vai trazer todos os artigos referentes àquilo ali. Por exemplo, eu estou trabalhando sobre um determinado tema, eu quero saber sobre acessibilidade. Eu quero também que traga end, eu quero que traga também sobre experiência. Opa, tá em maiúsculo, eu tenho que tirar, né? Tem que ser em minúsculo. Experiência de usuários. Eu quero que traga também na tela falando sobre design responsivo. E eu quero que tragam também sobre cegos, sobre pessoas cegas. Então, vocês podem procurar aí no YouTube como fazer essa string de busca, como customizar a busca dentro do Google. Então, eu tenho um conector lógico end, eu estou falando que eu quero que traga artigos que tenham a palavra acessibilidade, dessa forma que eu escrevi acessibilidade, que também traga end, experiência de usuários, da forma que eu escrevi aqui, que também traga a palavra design responsive, que também traga a palavra cegos. Tem que ter todas essas palavras dentro do artigo. Então, vou mandar pesquisar. Ele me trouxe o meu próprio trabalho aqui acadêmico. Então, eu vou ensinar para vocês como citar esse trabalho, por exemplo. Eu estou escrevendo qualquer coisa referente a isso aqui. Então, eu já copiei lá para o Word, escrevi qualquer coisa lá e vou jogar dentro do LaTeX aqui. Então, por exemplo, no referencial teórico. Segundo fulano, né, aquela coisa toda que a gente faz, blá,
blá, blá. Então, por exemplo, o design universal é um fator primordial para a manutenibilidade da acessibilidade de cegos ou dos cegos. Por exemplo, eu li isso lá, mais ou menos, e eu parafraseei, escrevi com minhas palavras, foi o que eu entendi, eu vou fazer uma citação indireta. Então, segundo fulano, ou dessa forma. Como é que eu faço aqui no LaTeX? Eu venho aqui, pesquiso, isso aqui no Google, vou ver, tem escrito aqui citar. Então, vou vir aqui na opção citar, vai aparecer essa janela, eu posso copiar e colar isso aqui para o Word, quem estiver fazendo isso no Word, já coloca nas referências bibliográficas e fazer algumas alterações, ou venho aqui em BibTeX, quem trabalha com LaTeX. BibTeX, vai aparecer a referência, eu vou só copiar isso aqui, dou um Ctrl C, vou vir para dentro do meu artigo, como eu quero fazer a citação, como é uma biblioteca, eu vou jogar isso dentro da Bib. Então, tenho aqui SBC Template Bib, e vou vir aqui e vou colar. Pronto, está aqui a minha referência. O que é que eu vou fazer para citar? Então, vou vir no primeiro termo, chamado Nogueira 2015, estudo alguma coisa. Vou clicar nisso aqui, nesse primeiro termo. Vou copiar ele, só copiar, e vou vir no texto diretamente. E vou vir aqui. Para me citar, segundo o frontal, eu utilizo dentro do template de LaTeX /cite. Então, é dessa forma que eu uso. Então, tem um termo para chamar uma citação. Segundo, /cite, entre colchetes, você vai colocar quem é que você quer citar. Então, quando eu copiei e colei o nome do autor, tá aí. Então, cite Nogueira, alguma coisa, tal, tal, tal. Se eu recopilar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer a citação de forma indireta e vai já colocar as referências de forma automática. Então, segundo alguma coisa aqui, falou isso, isso e isso, tá? Então, isso aqui é uma citação indireta. Então, na área de computação, geralmente a gente não faz citação direta, tá? Então, geralmente a gente trabalha com citação indireta. E aí, automaticamente, lá nas referências, ele já vai gerar as referências bibliográficas de forma automática no LaTeX. Então, é basicamente muito fácil. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer as pesquisas de quais artigos que eu quero para escrever. Dentro de cada artigo que eu escrever, eu vou citar o autor, fazendo dessa forma. Vou colocar o que eu entendi e colocar a citação. Então, eu posso iniciar dessa forma, segundo fulano de tal, para fulano de tal, alguma coisa desse tipo. Ou então, eu posso fazer citação no final da frase, uma frase indireta. Por exemplo, aqui. O design universal é um fator primordial para a mantenibilidade das acessibilidades dos cegos. Quem falou isso? Essa pessoa aí. Então, eu vou novamente executar e automaticamente no template ele já vai fazer a minha alteração. Bom, isso aqui é um básico do básico, né? Obviamente vocês vão ter que pesquisar mais coisas na internet sobre LaTeX. Então, por exemplo, eu quero colocar um texto em negrito. Texto, se eu não me engano é BF. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, para me colocar em negrito, eu tenho texto, que é de texto, BF, né, que a fonte dele vai ser bold, que vai ser uma fonte, na verdade, negrito. Eu quero colocar, por exemplo, itálico. Então, eu tenho aqui texto, it, de itálico, e o que eu colocar entre aqui os colchetes vai aparecer em itálico. Itálico. Por exemplo, aí vai aparecer lá em itálico. E assim por diante. Tem várias coisas na internet que vocês podem procurar, básico aí. Então, por exemplo, criação de tabelas, né? Vocês podem criar na internet como fazer criação de tabelas. Inserção de imagem é muito fácil também, vocês podem pegar aí na internet, já tem um template, na verdade. Então, é bem tranquilo. Então, seria basicamente isso. Para mim baixar, o que acontece? Para mim baixar isso aqui, por exemplo, eu quero colocar uma imagem dentro do meu template. Então, para mim fazer o upload de imagem, eu posso fazer o upload nessa setinha. Para mim criar uma pasta chamada figuras, eu posso colocar figuras, uma pasta, criei a pasta. Dentro da pasta, eu vou clicar na pasta e vou fazer um upload de algumas imagens, por exemplo. Tá? Não vou fazer o upload aqui porque eu acho que não é desnecessário.
Por exemplo, que está aqui, um upload de uma imagem qualquer, coloquei dentro da figuras. Tá? E dentro do texto, teste eu posso, por exemplo, pegar uma tag de figuras aqui e citar essa figura. Chamar essa figura para poder printar isso aqui na tela. Tá? Então, quem tiver dúvida de como inserir uma imagem, como fazer tabela, pode me fazer essas perguntas depois. Mas isso aqui é o básico do básico. Eu creio que como a professora quer apenas o referencial teórico, a maioria nesse momento não vai trabalhar inserindo imagem ou tabelas. Vai trabalhar mais de forma textual. Então, basicamente é isso que vocês precisam saber como fazer essa citação, tá, dentro do texto. Então, seria isso basicamente. Para baixar esse template aqui e enviar para professores, vocês vão clicar aqui em download. Ele vai fazer o download de forma automática. E aqui ficou o nosso template, tá? Então, tá aqui todo o template. Então, tá tranquilo. No meu caso, o que eu encaminhei para a professora já está enviado aqui. Vou baixar ele para demonstrar como é que ficou mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, eu estou falando sobre, né, uma comparação entre algoritmos genéticos e miméticos utilizando a busca local BitClimb, que é uma área de algoritmo. Coloquei abstract, só algumas palavras aqui para mim saber que aí vai ter um abstract. Fiz uma introdução, tá, fazendo as devidas citações da introdução. Fiz um referencial teórico, coloquei uma imagem no referencial teórico, tá? E aí veio as referências bibliográficas. Então, para essa semana seria basicamente isso, né, que a professora solicitou. Então, colocar o nome, fazer a filiação, alterar o título e colocar a estrutura do template. Qual a estrutura que você vai seguir? O que é a estrutura? Introdução. No meu caso, coloquei introdução, coloquei referencial teórico. Depois do referencial teórico, eu coloquei procedimento metodológico, coloquei resultado de discussões, coloquei conclusões. Então, só coloquei a estrutura e só escrevi, na verdade, o referencial teórico. E acabei escrevendo um pouco da introdução também. Né? Então, como eu falei aquela subsection anteriormente, subsection é basicamente isso aqui que eu coloquei dentro da seção referencial teórico. A seção do referencial teórico é a seção 2. Aí eu coloquei uma subseção chamada busca local -bitclimb, que é a seção 2.1. Então, é uma subsection lá dentro do LaTeX. Então, seria basicamente isso. Então, qualquer coisa, alguma dúvida, pode me perguntar ou fazer algumas pesquisas na internet. Também tem várias coisas legais aí na internet.